Fala galera que tá assistindo a gravação aí do IGTV. Fica aí que o papo é sério para remoção dos rótulos. Esperar a galera entrar. E aí, Vini? Olha ele aí, Cacá Pereira. Fala galera, a gente vai fazer a live 2, estudo de caso 2 da Masterclass Gente 4.0, a galera raiz chegando aí 7h30 da manhã. Lembra sempre, hashtag 7h30, 7h30 da manhã, 7h30 da noite, todo dia. 21 estudos de caso com a galera mais faca na caveira que você vai conseguir conhecer nessas semanas, que são pessoas que já são referências em suas áreas, são pessoas que estão transcendendo os rótulos e uma coisa que elas têm em comum: elas estão surfando a tsunami da crise. Por quê? O preparo d'água, uma pessoa 4.0, faz com que ela consiga lidar com qualquer crise em um nível diferenciado. Ela consegue realmente entregar mais, ser mais, construir mais. E hoje eu vou entrevistar Cacá Pereira, ele já está aí, chegou junto, já vou chamar ele aqui. Já avisando aí pra galera que tá acompanhando, qual é o tema? Liderar para romper com os rótulos. Advogado, empreendedor e mais do que tudo, fora da caixa, fora do rótulo, alguém que realmente constrói através de sua liderança, da sua comunicação, da sua arte e do seu propósito. E se você tem algum advogado que você conhece, algum empreendedor preso em rótulos aí ou em algum diploma, já compartilha com essa pessoa aí, pega essa setinha. Quem quiser pode mandar as perguntas aí na caixinha de perguntas, mas a live hoje promete. Deixa eu chamar o cabo aqui. Olha ele. Fala, monstro. Fala galera, beleza? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá filé pra mim aqui. Deixa eu ver se a galera dá Tá, um aqui ok. pra mim tá de boa também. Vou aumentar um pouquinho pra te ouvir melhor. E aí galera, como é que vocês estão? Massa. Ó, Cláudio aí já chegando pra prestigiar sua live, dizendo que é o rótulo professor. Ele adora fazer isso, velho. Bora ler que Caralho. agarrar! Show, show, show. Então, E aí, galera, Claudião? a parada é a seguinte: todo momento quiserem mandar perguntas, podem mandar, sem problemas. A gente vai tocar o barco aqui, é uma entrevista de estudo de caso, não é só uma live. Eu vou querer entender esse cara aqui que está acompanhando o nosso jogo desde 2018, desde março de 2018. Primeira turma puxando o eixo Ikigai da coisa foi Kaká tava nela, turma 7. Inclusive foi uma turma muito especial para mim, porque foi a turma que a minha equipe participou. A minha equipe inicial estava sendo formada, participou dessa turma com ele. E uma outra pessoa especial, meu pai. Foi engraçado que meu pai só foi na turma 7, minha mãe só foi na 22. Os de casa, você precisa entender o seguinte: eles demoram um pouco mais, eles são o primeiro a comprar o projeto, mas os últimos a participar. Faz parte do processo. Kaká, se apresenta aí, diz hoje quais são os adesivos que você pregou em cima desse rótulo aí, os que você vem pregando. Conta aí pra gente um pouco da sua trajetória, do seu jogo antes de chegar até o Profiler e o que te trouxe até aqui, irmão. Manda brasa. Beleza, como o Thiago falou, né? Meu nome é Cacá Pereira. Na verdade, meu nome é Ricardo, mas ninguém me conhece como Ricardo, até no meio jurídico, né? Então, eu tenho 32 anos, sou advogado desde os 22.
E eu digo que eu não sou. Eu estou advogado desde os 22 anos de idade, né? Porque essa foi a minha formação acadêmica, né? E eu vim trilhando um caminho, e aí desde 2018 foi quando eu comecei a me permitir um pouco mais a conhecer outras coisas, porque eu tinha preconceito com isso aqui que a gente está assistindo agora, esse tipo de desenvolvimento pessoal. A gente vem de uma sociedade em que quanto mais conhecimento técnico você tem, significa, né, para a sociedade que você terá mais sucesso. Então a gente acaba esquecendo de tentar desenvolver a nossa identidade, saber quem a gente é de verdade, e aí a gente não consegue fluir corretamente e a gente vai sendo rotulado pelas pessoas, né? Eu lembro quando minha mãe e meu pai diziam, não, meu filho é advogado, né? E é um negócio muito complicado. E quando eu fui entendendo isso, eu fui pegar isso com 29 anos de idade, que eu fui entender, meu Deus, eu preciso mudar, né? E aí eu fui desconstruindo essa figura de um advogado que precisa ser aquele cara engravatado, né? Eu mesmo, velho, se você for me ver na audiência, eu não uso gravata, não adianta. Eu vou de calça jeans com blusa social e um blazer. Antigamente eu usava todo engravatado, mas eu vou assim mesmo. Porque, bicho, eu não sou aquilo dali, né? Então eu vou tentando quebrar os rótulos aos poucos, e aí eu fui começando a me abrir para um mundo completamente diferente. E aí eu fui descobrir que realmente eu estou advogado, eu não sou só advogado. Eu sou advogado de formação, mas empreendo. Eu hoje gosto de trabalhar com pessoas, eu ajudo pessoas a se desenvolverem, eu sou líder da igreja. Então, assim, advogado é uma função que eu tenho, ela não é a minha definição. Eu digo que eu estou, mas eu sou um fazedor, né? Vou fazendo várias coisas. E essa jornada, como o Thiago falou, começou em 2018. Foi quando eu conheci Thiago, a gente fazendo um curso juntos, né, de Dale Carnegie, que é uma ferramenta muito boa para você se entender também, um pouco entender como é que funciona a questão de como lidar com pessoas, como você lidar com suas objeções, como você lidar com problemas. E aí, quando eu conheci Thiago, aí eu fui descobrindo outros mundos. Eu sabia que existia outras ferramentas para que pudesse pegar o meu arcabouço e fazer assim, eu aqui eu vou formando. É um advogado que empreende aqui, um advogado que desenvolve pessoas aqui, e aí você vai construindo a nova figura que você deseja se tornar, entendeu? Show demais. Kaká, me conta aí como era tua vida, quais eram os problemas e limitações na sua atuação profissional como empreendedor no multinível e como advogado. Quais eram os problemas que você sentia que tinha e que te trouxeram até o Profiler? Pronto. Como eu falei, né, a gente foi ensinado a ser uma coisa. Então, na minha cabeça, eu saí de casa quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui estudar em Recife, né? Porque aqui há, sei lá, 15 anos atrás, a educação era boa, mas normalmente os pais que tinham condições, eles mandavam seus filhos para as capitais, seja Salvador, Recife. E com 14 anos eu fui com mais 2 primos para Recife. E aí a gente foi ensinado a ser aquilo dali. Estude, se forme para arrumar uma boa profissão e um bom emprego. E aí, quando eu me deparei com algo que saltou meus olhos, porque no início, quando eu fui conhecer o multinível, na verdade, já por essa bagagem que a gente tem, como você sempre fala, Tiago, a ignorância não vem pela falta de conhecimento. A ignorância ela vem pelo conhecimento que a gente já tem e não permite que outras coisas que são verdades se estabeleçam na gente, né? Então, quando eu permiti conhecer uma ferramenta que eu tinha um preconceito, aí eu fui me permitindo, eu fiz, bicho, existe sim vida além do tradicional. Existe. E foi um dilema muito grande para mim. Porque você tirar... eu sou de uma família tradicional, então as pessoas na minha casa... a gente sempre foi ensinado assim, estude, seja advogado, faça um concurso, né? Ou então seja médico, né? Engenheiro. Minha família são pessoas empreendedoras. Meu avô saiu de Camaragibe, que é uma cidadezinha lá perto de Recife, veio para o interior trabalhando, depois ele montou um restaurante, na época da construção da barragem Sobradinho, fez muito dinheiro, montou um restaurante, montou o hotel, né? E aí depois nós fomos
ensinados a ficar como procurem a famosa estabilidade, né? Trabalhem para conquistar algum. Então, assim, eu tenho um juiz na minha família, ele ama fazer o que ele faz. Mas eu nunca gostei, nunca pensei em fazer isso e sempre fui criticado, porque eu tinha que procurar estabilidade, eu tinha que ir a alguma coisa. Então as pessoas não começaram a entender. E isso para mim no começo foi difícil, porque era uma luta muito grande, porque eu fui criado a ser isso. Eu tinha que ser isso, eu tinha que estudar, me formar para ter um bom emprego ou um concurso público dentro das profissões que as pessoas acham ser as corretas no mundo normal, né? Nesse normal não, no mundo comum, que eu digo, que normal não é normal, é comum. E quando eu comecei a me perceber e fui me alimentando das coisas novas e fui estudando outros livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Negócio Século XXI, Mentalidade da Mente Milionária, né? Segredos da Mente Milionária, Tiavec. Então, eu fui descobrindo que existe sim outras ferramentas, que é como você fala, negócios é XO. Então, eu fui entendendo que existem possibilidades de transformar a minha essência exponencial. Que aí eu fui construindo e aí a dicotomia foi muito grande, porque eram conceitos muito enraizados que eu tinha. Então, para eu desconstruir, dói. É como você sempre fala, né? Depois que vê, é muito ruim desver. Então, quando eu fui desconstruindo cada coisa, eu fui dizendo, velho, dá para ir um pouquinho mais. E aí eu criei um propósito de fazer assim, bicho, pode ser que as pessoas nem empreendam comigo, mas se eu fizer com que elas entendam que essa vida de merda, de trabalhar 8 horas por dia e estar sempre só nisso, eu não vou dizer que emprego é ruim, não. Emprego é bom, mas ele tem que ter tempo para acabar. Ele tem que fazer você aprender, você tem que pegar o know-how, fazer com que as coisas aconteçam, para depois você começar a desenvolver o seu. Isso sim. Trabalhar para alguém que você possa aprender com ela, essa é a chave do negócio. É você ganhar a experiência que você não teve nos seus estudos, na prática. E aí sim você começar a se arriscar e tentar trazer para essas pessoas algo que elas possam empreender. E quando eu descobri o multinível, eu descobri uma ferramenta, né, que eu digo que sempre é uma ferramenta, né, para poder alcançar os meus resultados. Porque eu digo, eu tenho um alvo. Eu sempre gosto de fazer uma comparação com um prego na parede. Eu posso colocar um prego na parede com minha mão. Eu vou demorar 30 anos, vou rasgar a minha mão inteira, mas eu vou enfiar o prego. Mas se eu arrumar um martelo, não fica mais fácil? Então, quando você acha uma ferramenta correta para você, para construir o seu negócio, então você vai entendendo que a vida ela pode ser mais fácil. Então, essa dicotomia foi quebrando quando eu entendi que eu poderia ter os resultados que eu queria de uma forma mais fácil e, no meio do caminho, quebrar paradigmas de outras pessoas que estavam presas no mesmo conceito que eu estava. Sensacional, cara. E você falando disso, de você ter um emprego, trabalhar para alguém com a qual você possa aprender. Isso é massa, que é muito da live que a gente teve ontem do Estúdio de Casa 01, que foi com o Cláudio. A gente rindo, a gente estava falando até 10 minutos atrás no WhatsApp, eu dizendo a ele, cara, você vai ter que abrir vaga para dentista, para advogado, para todo mundo aí, tá todo mundo querendo trabalhar na Revale. É a nossa melhor funil de recrutamento e seleção, é a divulgação da cultura exatamente disso, de um negócio que desenvolve pessoas. E bom dia aí para a galera que chegou, tá mandando bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, gente. Kaká, que massa isso que você falou, cara. Esse processo que tu passou é a dor de grande parte dos meus alunos que tem algum diploma grande. Eu costumo brincar. Qual é o diploma grande? No Brasil, a gente tem 3 linhas. 3 linhas muito fortes e muito consolidadas na nossa cultura. Medicina, direito, concurso. São os 3 caminhos do sucesso. Cultural, média nacional, no geral, os pais desejam isso para os filhos. São raros os casos em que os pais mantêm o filho fora desses rótulos. E o nosso próprio modelo educacional, ele é uma esteira de montagem industrial
para que você encontre isso. E é muito legal, você falou, cara, eu venho de uma família tradicional. Quando alguma pessoa fala uma família tradicional, a gente entende o quê? A estrutura é muito consolidada, é um sistema patriarcal, é uma estrutura familiar em que os filhos são feitos para serem, muitas vezes, o sucesso dos pais. Tipo, para terem o que os pais não tiveram. Isso é muito estranho, que eu vejo muitas famílias de fundamento empreendedor, raiz, comerciante, pessoas fazem acontecer e tudo mais, mas na geração seguinte eles já querem o oposto. Quer o filho médico, quer o filho advogado, quer o ouro, é o sucesso. E aí é hilário isso. Estava conversando com o Diogo Giesta, outro advogado que a gente vai entrevistar nesse processo. O Diogo, as pessoas ainda estão procurando o direito e tudo mais. Ele fez, não, Thiago, não tem mais isso do direito, não. Eu fiz, não tem para quem já está formado. Para quem já está na saída da esteira industrial, tá vendo que virou commodity. Mas, aí eu perguntei para ele, qual é a maior concorrência da FACAP, da UNEB, dessas faculdades? Não é direito? Aí ele fez, Então, o eixo de entrada em busca do diploma como garantia de sucesso ainda é forte. Desencanta só do meio para o fim. Desencanta só do meio para o fim. E do meio para o fim, o cara tem que ser muito raiz para largar. Que nem o doido aqui, que tava do meio para o fim psicologia e disse, eu não quero ser psicólogo da canoa. Mesma coisa com engenharia. Sacou? E é bizarro isso. Você conseguir se libertar desse rótulo. E, cara, eu quero que você diga um pouco mais como é que você se sente em relação a esse rótulo e o que a sociedade te exige em relação a esse rótulo do advogado de sucesso. Hoje eu tô nem aí pra ele. A verdade é essa. Hoje eu não tô nem aí para esse rótulo. Podem falar o que quiser. Por exemplo, na Juness eu vendo produtos de rejuvenescimento. Eu já escutei muitas vezes que eu era advogado que vendia creminho. Então, para mim, pouco importa, tá ligado? Eu tô feliz no que eu tô fazendo. Então, assim, no começo foi muito difícil eu me desapegar. Porque, querendo ou não, você cria dentro de você como se fosse algum status, né? Eu sou advogado. E hoje, engraçado, quando as pessoas... Exatamente. Tudo gira em torno do ego, velho. É uma desgraça isso. Então, assim, quando eu comecei a empreender e descobrir, quando as pessoas falam assim, o que é que você faz? Velho, quando tem advogado lá naquele negócio de profissão, eu não quero botar advogado. Porque eu não sou mais advogado. Eu não me considero só um advogado. Então, eu vejo lá, empreendedor, mas não tem. Então, assim, eu boto profissional liberal. Eu sou profissional liberal, eu faço várias coisas. Então, hoje, para mim, o rótulo de advogado, meu diploma, não vale de nada. Nada. Tipo assim, para mim é um papel que se eu quiser tocar fogo, eu toco e aquele não me define. Tá ligado? Para mim. Hoje eu não tenho como você estava falando ali, eu lembrei de uma coisa que eu sempre gosto muito, que é da identidade, né? A gente tem 5 níveis de identidade. Que eu sempre falo para todo mundo. Tem a que Deus diz que a gente que as pessoas não levam a sério, que Deus nos fez para dominar o mundo e as pessoas não encaram isso como realidade. Aí tem o que nossos pais dizem que a gente tem o que a cultura do nosso país ou da nossa cidade e região diz que a gente tem o que a gente acha que a gente né? E aí tem o que os outros acham. Meu amigo, se você não souber, se você não tiver alinhado a sua com Deus, e você entender que você veio aqui para dominar, para fazer o que precisa ser feito, brother, você vai ficar comendo mato para todo mundo, vai estar se rebaixando para todo mundo. Alguém vai dizer, você é advogado? Eu sou advogado. É isso aí. Eu sou médico. Tem um bocado de gente, velho. Eu vi que o lugar mais rico do mundo era o cemitério. Aí eu fiquei sem entender. Ele fez, o cemitério, porque lá tem escritor que nunca escreveu, lá tem artista plástico que nunca decidiu fazer as suas obras, lá tem empreendedor que nunca teve coragem de empreender, lá teve um cantor que nunca quis cantar. Então, velho, eu não quero ser mais um número que vai enriquecer a desgraça do cemitério.
Eu quero viver o que eu fiz, nasci para viver, para fazer. Então a gente tem que realmente entender qual é a nossa identidade para que a gente possa seguir o fluxo e não se rotular, né? E não deixar que os outros digam o que a gente é. Porque o que eu mais vejo são jovens entrando em faculdades de cursos que eles odeiam e acham que gostam, né? Eu já vi você fazendo isso várias vezes, perguntar, e aí, você está fazendo por quê? Porque, não, vai me dar segurança. Os caras ficam perdidos, pô, eles não sabem dizer, assim, eu faço isso porque eu gosto disso, 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 é porque meu propósito é esse. Tá ligado? Não tem. E hoje, por exemplo, no início, quando eu fiz direito, eu encarava o direito como uma forma de ajudar pessoas. Por isso que eu sempre quis ser advogado. Eu nunca quis fazer concurso. Porque eu via a figura do advogado como uma pessoa que solucionava problemas. E eu até então eu gostava, mas quando eu descobri outras ferramentas, que o meu leque de resolver problemas aumenta, para mim, ser só advogado era como se fosse limitante. Porque para eu resolver o problema de advogado, eu tenho que ter uma pessoa que tinha um problema jurídico. Prio, acabou. Mas eu, como empreendedor, eu posso resolver vários problemas. Uma pessoa que não sabe como é que está, eu posso dar para ela uma ferramenta que ela possa se descobrir. Por exemplo, com os produtos que eu trabalho, eu posso trazer saúde para as pessoas. Então, eu consigo trazer várias soluções com um leque muito maior. Então, quando você se rotula, você fica muito limitado, né? Assim, ser especialista é muito bom. É bom você saber de alguma coisa muito bom. Mas quando você é generalista, que você consegue atingir várias coisas e você se associa num ecossistema com outros especialistas, a sua vertente abre muito, entendeu? Jogo colaborativo. Esse é o jogo da Exatamente. galera 4.0. Só explicando para quem não está aqui, a gente costuma entender em 5 níveis. O jogo de uma pessoa 4.0 começa no nível 4. É quando ela está no nível 4, que foi isso que Kaká falou. O colaborativo, o herói. O nível 1 é o gangster, a pessoa que trata mal os outros, que agride o mundo. São pessoas que só são 2% da população. Criminosos, gangsters, membros de gangue. O cara que frauda a empresa, que dá atestado falso e etc e tal. Quando ele evolui, ele vira vítima. Sabe aquela pessoa que para cada problema para cada solução que você der, ele te entrega 5 problemas? Existe gente assim, aquela que quando tá numa roda de conversa, um fica disputando com o outro para ver quem tem a vida pior. Talvez você já esteve nesse nível. Cerca de 25% das pessoas que você conhece estão nesse nível. E aí, quando evolui, vai para o nível 3. Eu sou bom porque os outros são ruins. É quando a pessoa está no auge do ego. Você chega para contar, ela chega para você, cara, a reunião de gente do 3º nível, como é? Entra no elevador, 3 médicos, cara, fiz uma cirurgia ali, cara, dificílima, consegui realizar. O outro faz, oxe, eu fiz 2 e depois de um plantão de 24 horas. O outro chega e diz, não, cara, eu fiz isso aqui com uma mulher em trabalho de parto. Um fica disputando para ver com o outro quem é o maior. Cerca de 49% dos nossos profissionais estão nesse nível. E aí, quando essa galera evolui, ele entende que nós somos bons. E aí sai do nível gladiador e vai para o nível herói, que é quando você entende que você tem luz e sombra, que você tem qualidade e defeito. Que a coisa mais interessante é você montar sua liga e cada um ocupar a sua posição fundamental nesse jogo. Cada um jogar na posição que nasceu para jogar. O goleiro ser goleiro, o atacante ser atacante, o zagueiro ser zagueiro, e o técnico seu técnico. Então, cada um joga na sua posição e aí você entende o que é um jogo em escala exponencial. Você não precisa centralizar tudo e muito empreendedor e líder passa por isso. Centralizar o universo inteiro porque não consegue utilizar o que ele tem de melhor, o que os outros têm de melhor, porque não entende de gente. Até Alexandre entrou aí na estante, falou live de peso, tem Dayana, tem Pedrina aí que são de sua turma 7. E Alexandre foi um dos caras de transformação interessante desse processo também, porque é um executorzão gigante e acabava castrando a autonomia da equipe, porque ele tem um ritmo além disso. A primeira coisa que ele fez foi pagar uma formação para a equipe inteira, para cada um jogar o seu jogo em sua excelência. Hoje ele está até brincando, ele diz, cara, eu nunca pensei que eu fosse ter
uma produtividade tão gigantesca em plena crise de coronavírus. Isso, ele tá, tipo, é interessante. Trancaram o executor em casa e ele tá produzindo 8 vezes mais. Por quê? Porque ele não tá podendo se meter no serviço dos outros, então ele tá cuidando do estratégico do negócio e de exponencializar o negócio. Aí ele tá jogando no colaborativo forte, porque a equipe tá tendo autonomia. E aí, meu velho, quando você vai pro 5º nível, é o famoso desbravador, o sábio. É quando você entende que a vida é boa. E se a vida é boa, ela é abundante. Se ela é abundante, você não tem concorrência. Se você não tem concorrência, você pode ajudar o mundo inteiro. E aí, até citando essa situação que a gente está, de formar um ecossistema mesmo, uma comunidade de pessoas que se ajudam verdadeiramente, de pessoas que fazem sociedade uns com os outros, de pessoas que estão no jogo de melhorar a sociedade mesmo. Alexandre está aí para provar isso, de uma empresa que tinha meta de faturamento para uma empresa que tem meta de levar abundância para quem está na escassez, de levar água, de levar energia para as comunidades carentes dentro do Nordeste e em outros lugares. E esse jogo que você falou dos rótulos, é muito importante rasgar o rótulo que você tem. Alexandre é engenheiro. Interessante. Engenheiro empreendedor. E nunca se definiu pelo rótulo de sacou? Então, essa parada dos rótulos, ela é bizarra. Porque, ao contrário do que a maioria pensa, ela não traz só louros. Por exemplo, se eu tive uma experiência ruim, eu já tive a experiência ruim de um advogado de uma causa de meu pai. Ele era uma causa contra o banco de um problema e ele queria uma causa em particular com o gerente do banco. E aí ele vendeu a causa de meu pai, fez meu pai tomar decisões erradas, fez um acordo ruim para poder beneficiar o banco e ele pegar a causa do gerente do banco quando ele saísse do banco. Isso aconteceu. Então eu poderia ter na minha gaveta de memória que advogado é tudo corrupto. E aí quando uma pessoa chega para mim achando que vai ter status, eu sou advogado. Na minha cabeça podia soar um alerta. Bicho, se afaste desse cara que ele é corrupto. Mesma coisa para uma pessoa que vai no atendimento no hospital, chega lá, o médico não olha na cara dele e diz que tudo é virose, isso se não consultar no Google. Ah, Tiago, isso é extremamente comum e nós sabemos disso. Atendimentos impessoais, focado na doença, sem pensar em absolutamente nada de saúde. Aí o cara chega para você e diz, eu sou médico. Você já olha assim, vai pensar que eu tô com virose. Então pode ser que essa gaveta de memória que você tem daquele rótulo que a pessoa está utilizando não seja positiva. E muitas vezes as pessoas acham que porque vai falar sou tal coisa e é quase o sobrenome, né? Olá, eu sou Cacá Pereira, sou advogado. Todo mundo faz assim. Sou empreendedor, sou médico, sou dentista. Todo mundo, parece que a profissão é logo que vem depois do sobrenome. É tão importante quanto o nome. Aí eu chego e faço... Eu sou Tiago Atanásio, sou designer de negócios exponenciais. Você vai fazer o quê? Você vai me botar em que gaveta, mano? Você vai abrir uma gaveta para mim, fique na sua. Sacou? Então, é bizarro isso, quando você entende qual é a sua onda. Você pode romper todos os rótulos e entender que esses rótulos, esses conhecimentos, são conhecimentos, aptidões e habilidades. Eles não precisam ser rótulos. Se fosse para usar um rótulo, não existe engenheiro psicólogo. Sacou? A minha bagagem maior que eu tenho é de engenharia e psicologia. Eu tô até em office aqui, além da graduação em administração, eu tô fazendo design de jogos. É só tu mesmo, tu é doido Só mesmo. pelo conhecimento, cara. E pela estrutura de como o cérebro funciona quando joga um game. Para trabalhar mais ferramentas para agregar para a galera. Porque eu tô foda-se pro rótulo. Sacou? É como você falou, a ignorância, ela surge do conhecimento e não o contrário. Porque quanto mais conhecimento você tem, maior a sua divisão, as suas divisas, as suas fronteiras com o desconhecido. Quanto mais noção do desconhecido você tem, mais você se percebe
ignorante e mais humilde você fica. Quando o cara acha que tem conhecimento e diz eu sei, eu sei, eu sei, ele tá naquela fase do Dunning-Kruger, né? No auge, é novato, ele tá cheio de convicção aí, é porque ele não desceu pro play de verdade. Então, o ego, a convicção excessiva, vem da inexperiência. E é muito massa isso que você falou, que a gente tem essa comunidade. E é legal que a galera, todo mundo se apoia por um motivo. Quem tá no jogo de verdade, ele não tem tempo para ficar medindo ego. Tudo que ele quer é colaborar. Por isso que Cláudio cede o tempo dele, por isso a Cris tá aí, o Alexandre tá aí, tem uma galera gigante aí da nossa comunidade, que é o quê? Gerar valor. Então, não tem tempo para disputa de ego. E aí, a parada cresce. E eu quis frisar isso muito forte, porque é uma das coisas que te limitava antes e que você vê limitando tantas pessoas que você ama. A média das 5 pessoas. As pessoas que você se cerca definem sua visão de mundo e o que você faz acontecer ou não. E aí, quando você altera essa média, você altera o seu jogo, naturalmente. Então, se você só tá no meio da galera que quer saber de beber, tá nem aí, só quer assistir live de cantor, não consome conteúdo, não tá criando nada, não tá empreendendo. Você chega assim, cara, tive uma ideia, vou abrir um negócio, aí seus 4 amigos são concursados. Eles vão dizer, cara, você é maluco, você acha ali no Brasil, aí já vem os dados. No Brasil, 80 e tantos %. Aí vai lá na cartilha do Sebrae. A única coisa que concurseiro aprende em empreendedorismo é a cartilha do Sebrae de quantas empresas quebram. Acho engraçado isso. Porque é a forma que ele tem de captar um conteúdo que mantenha ele seguro dessa decisão. E é interessante. Nesse mastermind que a gente tem pessoas concursadas. Que transcenderam o rótulo do concursado, são 2 bancários. O Felipe Valim e a Val, são 2 bancários do Banco do Brasil, que são empreendedores de alma, líderes de alma, que estão com projetos em paralelo e participando de outros projetos, mesmo sendo concursados. Sacou? Então, nem isso é rótulo. Sacou? Transcender o rótulo é entender, cara, tu pode ser o que você quiser, na hora que você quiser. Só se cerca dos recursos certos. Qual é o recurso certo? Gente. E esse teu jogo, ele é bizarro nisso, Cacá. Eu queria que você falasse, cara, como foi real que você conheceu o Profiler, a decisão, os dias antes de você decidir, vou fazer o curso. O que é que passou na sua cabeça? Por que é que você decidiu, preciso fazer esse curso? E na sequência, por que é que você decidiu fazer o curso 8 vezes? Vamos lá. Como eu falei para todo mundo, eu e Thiago, a gente se conheceu dentro de outro curso. E Thiago mexeu comigo de uma forma muito simples. Ele chegou, ele me fez uma pergunta, ele entendeu. Thiago não me conhecia, ele em 2 dias que a gente teve convivência, eu acho que na outra sessão ele olhou para mim e fez, Cacá, isso assim, assado, eu fiz, poxa, como assim? E aí eu naquela medida de querer, poxa, os caras me defendem aqui assim, nada, aí eu fiz, não é não. Aí ele, é não, aí fez, mas e isso aqui? Aí eu fiz, não, aí também você tá querendo demais. Aí ele fez, tá vendo? É isso aí, brother. Aí eu fiz, meu irmão, que pinóia é isso que esse cara aí fez? E aí, quando ele fez, Cacá, isso aqui é assim, é um estudo. Então, o que me chamou muita atenção foi a forma como ele se posicionou em gerar valor para mim, trazendo algo que eu não conhecia, né? E que era muito novo para mim, porque eu estava acabando de descobrir as ferramentas do desenvolvimento pessoal, que eu tinha preconceito, só que ele não foi se vendendo. Então, assim, como ele veio gerando valor para mim, trazendo um conhecimento que eu não tinha e me mostrando algo sobre mim, e ele disse que existe a possibilidade de estudar sobre isso, aí eu fiz, pronto, agora eu vou me permitir a conhecer. Ele primeiro gerou valor, depois eu fui atrás. Então, e depois que eu descobri a ferramenta, velho, bicho, é bizarro, velho. Quem não conhece ainda, que vocês vão ter crises de abstinência. A verdade é essa.
E eu só fiz 8 porque Tiago não me deixou fazer mais. Que fique bem claro, né? Porque todas as vezes que eu podia ir, que ele deixava, eu estava lá fazendo o curso como monitor para poder aprender mais. E digo, toda nova experiência foram as oito vezes que eu fiz o Profiler, fora as masterclasses, fora as reuniões que a gente tem de troca de experiência de mastermind, fora agora o trainer, que é um nível já mais avançado, o sênior que eu também fiz, estou indo para o trainer. Então, assim, quando você vai bebendo um pouquinho mais, então você vai pegando. É como se fosse ler um livro de novo. Ele nunca vai ser da mesma forma como você leu na primeira vez. Então, quando eu participei do primeiro Profiler como participante, foi de uma forma. Foi um momento de. Como o Thiago falou, a liderança tribal. Você vai evoluindo aos poucos. Eu estava no gangster dizendo, não, nada funciona, tudo é uma merda, vamos tocar o terror e larará. Então, pra você ter noção, no meu primeiro Profiler, eu não sabia dominar o meu perfil. Eu lembro como hoje das pancadas que eu tomei de Thiago e fiz a minha equipe inteira perder o jogo porque eu não consegui controlar minha boca, que o comunicador morre pela boca. Então, quando eu descobri isso no outro, meu amigo, eu não abria a boca para nada. Ninguém, o povo tomava um susto. Mas por quê? Porque eu conheci quem eu era, eu sabia o que o meu perfil poderia causar. Então, quando você. E não é para você matar seu perfil negativo ou perfil positivo, você é melhor. Você vai entender, trabalhar ele na frequência necessária para aquele momento que está sendo exigido. Então, no momento exigir que eu controlasse meu perfil negativo de comunicador. Então, eu comecei a controlar. Então, você vai evoluindo aos poucos. Tudo. Tiago, quando começou, não era o bruxo que a gente chama. Então, ele foi praticando, foi melhorando, foi melhorando. Então, é o que eu digo para você, a excelência, ela não vem de um ato, ela vem de vários hábitos, é de um hábito, ela vem do hábito. Então, se eu pudesse estar sempre fazendo, eu vou estar sempre fazendo, porque eu vou descobrindo coisas novas, e como o Thiago sempre fala, um comunicador nunca vai ser igual ao outro. Então, quando eu estou bebendo de vários comunicadores, eu estou pegando um pouquinho de cada um, das coisas que eu não tenho, eles têm. Então, isso é incrível, porque você vai evoluindo e entendendo um pouquinho de cada. E Tiago é fã de um cara que eu sou também, que é Simon Sinek, que ele fala muito bem. Se você não entende de gente, você não entende de nada. De nada. Porque tudo é gente. Eu falo para todo mundo, a gente precisa de gente para ser gente. Não tem como. Não existe nada nesse mundo que você faça que não tenha pessoas envolvidas no meio. Não tem. Não tá. Simon, ele é muito direto nessa colocação. 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Sacou? E aí a galera às vezes chega, mas meu negócio é B2B, velho, mas quem assina com a caneta lá é age to age. Human to human. De humano para humano. É a pivotada dos negócios da era pós-digital e dos líderes. É entender que não existe B2B e B2C. É age to age. H para H. Humano para humano, pessoa para pessoa. Exato. Por isso é que as marcas estão humanizadas, que as empresas estão humanizadas, porque o jogo é gente. O jogo é gente. Que massa, Cacá. E confirmo sim isso que você falou. A maestria, as pessoas entendem mal isso. Que é o quê? É achar que não, se eu não aprendi de primeira, é porque eu sou ruim nisso. Cara, eu comecei no desenvolvimento humano a empreender com isso, eu estava vindo de engenharia. Então havia uma rejeição cultural disso, inclusive. E esse processo de entender de gente, assim como qualquer conteúdo, qualquer linha de conhecimento ou aprendizagem, a maestria vem com a prática. E o bizarro, aí eu roubo a metáfora do Eric, que ele diz, você não constrói um piloto de Fórmula 1 dentro de um táxi. Se fosse por hora de prática, o taxista seria o melhor piloto de Fórmula 1 que existe. Porque a maestria, ela é construída, não é só você fazendo a mesma coisa com frequência. É você sempre subir a barra.
sempre subir a barra. Primeiro profile, aí você vem, olha para dentro de si. Segundo, você olha para fora, pega um perfil, pega dois, faz anotação, pega, vai, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Daqui um pouco, liderança tribal, Dunning-Kruger. E todos esses conteúdos vão agregando, 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 agregando. E aí você pratica uma devolutiva com o comunicador, executor, daqui a pouco um analista, planejador, daqui a pouco um analista e comunicador. E aí você vai bagagem, bagagem, subindo a barra, pensar que não. Tu tá mestre na parada. Por quê? Porque não basta só a frequência que você faz. Você tem que fazer sempre subindo uma barra. Sempre se lançando em novos desafios e em novas possibilidades, não é? Cara, eu tô acostumado em dar devolutiva, por exemplo. Eu só dei 40 devolutivas para comunicador, mas eu tenho medo de dar para analista. E aí fica só no comunicador. Você nunca vai alcançar a maestria. Se você não sair, não romper, não ir além. Então, a maestria não é só fazer várias vezes. É subir a barra todas as vezes que você vai fazer. Porque piloto de Fórmula 1 não se constrói dentro de um táxi. Então, é preciso entender isso muito claro. A galera quer ter maestria, mas não quer subir a barra. Não quer se expor ao risco de falhar. Sacou? Como se eu tenho algo a perder. Você tem a perder, mano? Você tem o que a perder? Ninguém tem nada a perder. Tem a vida. Desperdiçar ela, sendo mediano. Isso sim é um desperdício da porra. Você falou um negócio agora que mexeu muito, que é esse negócio de perder. As pessoas, o mundo que a gente foi criado, acha que derrota é ruim. Bicho, a gente só aprende errando. Não tem como você aprender acertando, não, irmão. Você tem que errar para você aprender o jeito de não fazer. Isso é a coisa mais séria do mundo que tem que ser feito. E as pessoas não entendem isso. Exatamente. Exatamente. Como se o erro fosse ruim. Ó, Jaque acabou de entrar e o filho dela perguntou qual é o perfil da minha mãe. Tua mãe é analista, rapaz. Tua mãe é analista raiz, barrilzona. depois eu te conto mais. Que a Jaque é turma 1, bro. Jaque é turma 1, Jaque fez formação de coach comigo, de PNL. Jaque era tipo... Cláudio foi coach dela. E a gente brincava com ela. Patrícia aí também, os analistas do meu coração. A gente brincava e dizia que ia dar uma camisa para esses analistas escrito #desperdício. Né? Que o analista é aquele perfil que ia, mas não foi, tem todas as ideias geniais do mundo, mas elas nunca estão boas o suficiente. Mas nunca tá boa o suficiente. Você puxa a gaveta da memória do analista, tá lá, 1000 ideias de negócio geniais, mas nunca estão boas o suficiente. É a maldição do perfeccionismo, né? É complicado. A galera, Kaká, Laura e Francisca aqui, baixamos o app só para ver a live. Massa, show, cara. galera. Valeu, Laurinha e Francisco. Lembrando todo mundo, esse é o segundo estudo de caso, nós teremos 21, 7h30. 7h30, brother. 7h30 da manhã, 7h30 da noite, faca na caveira aí, ó. Tem uma galera que tá aí que vai participar de estudo de caso com a gente. E bora tocar o barco aqui, Kaká, que a gente tem mais pergunta para você. Massa, isso foi o que fez você dar o voto de confiança, que foi uma sacada bruxa. Que eu digo para todo mundo que está empreendendo, que está querendo se relacionar com os clientes verdadeiramente. Quando você dá, você só dá. Quando você pede, você só pede. A maioria das pessoas dá e pede. Ó, aqui, ó, sacada que eu vou te dar, mas eu só continuo se você comprar o curso. Sacou? Essa live aqui é dar. É conteúdo para a pessoa refletir, internalizar, pensar nos rótulos dela, tudo isso. Sacou? Então, quando você dá, você só dá. Quando você pede, você só pede. Essa é a melhor maneira de você se relacionar com seu cliente. Gere muito valor, agregue o máximo possível para ele. Por quê? Para ele entender que, cara, se eu estou recebendo no gratuito esse nível de valor, imagina se eu pagar para ter o serviço desse cara. E aí tem muita gente que diz, Thiago, mas eu fico pensando, se eu der demais, o cara não vai querer comprar. Acredite, meu negócio não daria certo se fosse assim. Porque eu dou muito.
A galera diz, a última live que a gente fez foi vendas por perfil comportamental. Terminou a live com uma aula de 2 horas, cara, que equivale a um curso de vendas por perfil comportamental. É um curso. Terminou a live, minha noiva, minha mulher, entrou aqui, abriu a porta e fez: Thiago, eu acho que dessa vez você abusou. Dessa vez você deu demais. Você deu o curso todo de graça no YouTube. Eu fiz, caralho, ainda bem. Chegou no nível que eu queria. Ultra Premium. Mas eu assisti, você realmente entregou o curso inteiro ali. Cara, que é o seguinte, é simples, é simples. Eu entrego o que eu tenho de conhecimento free. E aí depois eu me obrigo a subir a barra para cavar mais. São 32 profilers. Cláudio brinca que Cláudio deve ter uns 26 nas costas. Sacou? 26 formações nas costas. E aí ele diz, toda formação é diferente. Toda formação a barra sobe. Toda formação tem muito mais conteúdo do que na turma anterior. Porque é uma lei. Ou a barra sobe, ou não tem curso. E aí eu estou me obrigando, como a gente está agora 100% no online, claro, 16, só tem 16 profiles. Só. Só o dobro que eu tenho. Só. E aí, esse processo que eu estou entregando online, tentar entregar tudo. Que é para poder, na formação online, a gente simplesmente quebrar todos os limites de entrega, de valor. E isso é que é massa. Que é exatamente o que você falou. Cara, precisa entender. A gente precisa se submeter a erro. A gente precisa se expor. A gente precisa ver o nosso limite pertinho, passar ele sempre. Porque senão você não constrói o novo. Você só fica ali naquele café com leite, limitado. E aí tem até uma frase que eu tava na live de Alexandre ontem, e aí no final eu falei uma frase massa que a gente tava falando sobre escassez e abundância. E aí eu tava no feeling da coisa, aí falei uma frase e nem eu pensei que eu tinha falado aquela frase. E aí Matheus Gouveia, que tá no jogo com a gente aí também, ele me mandou essa frase no privado aqui com a hashtag Thiago. E aí eu ri demais que eu fiz. Cara, fui eu que falei isso. Eu falei que o mundo é muito abundante. Enquanto você não entrar no jogo de doar, de gerar valor extremo ao mundo, você nunca vai ser retribuído ao extremo. E essa é uma das visões que a gente compartilha, a gente que está nesse grupo, que é gerar valor extremo para o mundo, que é ajudar, é gerar abundância, é reduzir as desigualdades. E aí algumas pessoas até perguntam para Cláudio, cara, mas você investe tanto em gente, você investe na sociedade, na cultura das pessoas, em abrigo dos velhos, nisso tudo. Por que você faz isso? Ele fez. Não é só porque eu sou bonzinho, não. Porque eu sou muito. Mas é porque isso também é estratégico. Se a sociedade em que eu estou inserido prospera, eu prospero. Aí ele até brinca. Quanto mais dinheiro em circulação na comunidade, mais cerveja o povo bebe. Mas é essa visão. Quando você percebe que o que você está criando não é seu, é para o mundo, você tira o foco do seu ego e coloca no mundo. Isso é Aí princípio. você consegue gerar valor. Isso é princípio. É bem simples. Deus dá semente a quem semeia. Se você não semeia, você não recebe mais nada. Acabou, Exato. brother. Exato. Então, eu ganhei a semente, não semeia, não vou ganhar mais semente. Vai ficar com aquela ali e acabou. Exato. É fato, mano. A gente só... dar é melhor do que receber. O fim é melhor do que o começo, irmão. Não tem pra correr, não. É exata a ligação aqui que eu esqueci de colocar no modo avião de ligação. Aí, povo, a Oi tentando me vender coisa. Kaká, eu quero que você fale agora sobre os resultados e a transformação que essa vida Be Amazing fez para tu. O que é que tu realmente transformou aí? Tu, Tati, sua visão profissional, tudo. Manda Vamos lá.
Para mim, a mudança mais gritante foi como pessoa, né? A entender que eu precisava me comunicar de uma forma melhor com as pessoas e que cada um tinha um nível de comunicação diferente do meu. Coisas que antigamente eu não me permitia. Todo mundo sabe, quem me conhece há muito tempo sabe que pela minha voz, pela minha forma de falar, as pessoas sempre achavam, me rotulavam como um cara grosso. E eu, como executor, sou muito duro em algumas coisas. Eu sou um comunicador executor que às vezes oscila de executor para comunicador. Então, comigo sempre foi muito papo na linha, papo reto, sem mimimi. Isso depois que eu fui criando aquela carapaça, né? Porque até então eu sempre fui muito bitolado a ser bonzinho. E aí o povo montava em cima de mim. E aí quando eu cansei disso, eu digo, uma bexiga que monta mais em mim. Aí o executor foi para cima. Então, quando eu fui descobrindo isso, eu fui entendendo que a comunicação com cada pessoa, porque a gente sabe que o Profile ele foi criado para uma ferramenta para RH. Mas, velho, tudo é gente. Então, se eu uso na empresa, eu posso usar da minha casa. Eu posso usar no meu casamento. Eu posso usar com minha mãe. Tudo é gente. Então, o nível pessoal de crescimento, né, quando eu me permitia conhecer, saber quem eu era, a minha identidade, eu comecei a entender o outro, né? E aí, quando eu entendi o outro, eu comecei a me comunicar um pouco melhor. E isso é engraçado, Tiago, pra você ter noção. Eu fiz isso funcionar muito bem dentro da minha casa. Mas eu já não usava tanto no meu trabalho, porque eu voltava muito para a questão do resultado. E acabava sendo aquele executorzão forte. Só que eu fiz, velho, eu tenho que realmente equilibrar e fazer com que as coisas funcionem bem. E dentro da minha casa, o meu resultado, assim, foi, velho, foi, assim, bizarro, né? Hoje eu tenho um relacionamento, vocês estão ouvindo de um cara que era um escroto, né? Eu sempre fui muito alma cebosa mesmo, de tirar onda, de querer farra. Pra você ter noção, eu deixava minha esposa em casa e tomar cachaça, porque a gente não tinha uma comunicação boa. Então, quando não se tem uma comunicação boa, você vai procurar o quê? Válvula de escape. Minha válvula de escape era farra com meus amigos e tomar cachaça. Então, eu não conseguia me comunicar. E isso foi gerando um problema de quase causar uma separação. Então, quando a gente começou a se alinhar, eu sempre falo, né, que é sempre, se você é casado, tem um relacionamento, se você se permite fazer isso e você não permite que seu parceiro faça, meu amigo, você é muito egoísta. Porque você vai crescer e ele não vai, e você vai continuar em conflito. Não adianta. Não adianta. Né? Então, quando você permite que você descobriu a ferramenta, por que você não vai compartilhar para que ela melhore também? Então, o meu primeiro profile eu fiz, no segundo eu levei minha esposa. E, velho, foi uma transformação. Eu estava falando com o Thiago esses dias. Eu vejo a evolução da minha esposa, foi um negócio fora do comum, velho. Ontem a gente estava fazendo um trabalho na igreja e eu vi ela pegar 6 homens, brother. 6 homens marmanjos e ela dá uma surra nos caras, tá ligado? De conhecimento, de fazer os caras saírem da conchinha, velho. Então, assim, quando eu olhei aquilo, eu fiz, meu Deus, olha o que minha esposa se transformou, velho. Minha esposa, que era retraída, trancada em casa, não se permitia fazer nada e ela está se transformando num agente transformador de pessoas. Porque um dia eu tomei a decisão de fazer algo diferente e ela pegou comigo, por mais que tenha sido difícil para ela, né, de pegar na minha mão e a gente crescer junto, porque para ela passou por muitos desafios, então ela foi limitando as atividades. Tiago conhece ela há muito tempo, né? Tiago estudou com minha esposa, então Tiago sabia o que era Tati, e quando ele viu Tati depois de novo, ele fez, meu Deus do céu, tem muitos bloqueios. Então ela foi quebrando esses bloqueios, assim, e ela foi cada vez mais crescendo, e assim, hoje, eu não consigo me ver crescendo sem ela ao meu lado, é fato. Eu sou um defensor da família, e vocês estão ouvindo um cara que era escroto mesmo, malandro, de trair mulher, de fazer tudo, e hoje ela sofreu muito comigo, e hoje eu agradeço a Deus por ela ter tido a sabedoria de estar comigo, ainda continuar comigo, de dar aquela segunda chance e fazer com que a gente fosse crescendo juntos. E hoje a gente estuda juntos, a gente faz projetos juntos, a gente
tem uma parceria absurda. Por quê? Porque a gente se conheceu e se permitiu a entender a frequência de cada um. E aí eu potencializo o essencial dela e ela potencializa o meu. E aí, brother, é faca na caveira. É o que eu sempre falo, nunca foi tão fácil casais que brigam tanto ter sinergia. Nunca foi. Cara, a cumplicidade de dois inteiros. Quando você sai dessa condição de exigir que o outro seja a sua metade, você compreende que o outro é um inteiro, e permite ele ser um inteiro em sua totalidade de características positivas, de limitações, de tudo. E você também se permite ser assim, aí sim você tem sinergia. Que foi o que Gisele falou, não tem como você crescer carregando uma âncora, uma bigorna, um peso. E falando sobre esse projeto, a galera tá elogiando tua sinceridade aí, e é massa isso. É bem real isso. A gente tem dezenas de casos de casais sensacionais que, tipo, hoje estão num nível exponencial. E casais que terminaram seus relacionamentos porque um adoecia o outro e nem se percebiam. Sacou? Então, trazendo isso, Kaká, a gente tem 4 minutos para encerrar a live. Só, voou. Eu também nem vi chegando. Eu quero que você conte um pouco sobre como é que esse advogado, dessa jornada de transformação, de advogado engomadinho do ego, modelo de filho e de sucesso da sociedade, da cultura, até esse cara empreendedor, líder, autêntico, que consegue olhar para sua sombra e acolher ela, missionário espiritual, e falar dessa transformação toda e desse projeto novo aí que você está trazendo para a gente, usando o Gente 4.0 como base fundamental. Conta para nós. Eu vi uma foto, bicho, esses dias que é a minha trajetória. Eu vi ovelhas, né, cercadas por arame farpado e uma rompendo o arame farpado e ficando negra. Porque a pele branca saiu e ficou só o couro. Então, hoje eu me considero o ovelha negra de tudo. Porque eu me permiti sair daquele curral, né, que me rotulavam em tudo. E a ovelha negra não é ser ruim, é que você está trazendo algo diferente para os seus. Você está se permitindo a viver algo diferente. E aí eu fui construindo essa visão de Kaká empreendedor, tirando o rótulo de advogado. Né, eu saí do curral, e aí eu fui me descobrindo, e hoje, dentro desse estudo todo do meu projeto que eu venho falando com o Thiago e as pessoas que acompanham a gente no Master, é justamente o perfil comportamental com outras ferramentas para casais. Porque foi o que transformou o meu casal. Né? Então, dentro da minha casa, a transformação foi bizarra. Então, eu já ajudo algumas pessoas, e incrível foi que os poucos que eu venho falando, algumas pessoas assim, Kaká, tu que agora é guru do casamento. Eu fiz, que guru do casamento, irmão? A gente só precisa entender um ao outro. Eu sempre digo que amar não é sentimento, velho. Amar é decisão. Então, quando você consegue trabalhar isso e fazer com que cada um siga no seu fluxo, então hoje o meu propósito é fazer com que casais que têm conflitos por falta de comunicação, que o que falta é isso, e não é comunicação de conversar, é comunicação como você sempre falou para mim. O perfil comportamental, ele é uma linguagem. Ele é uma linguagem. Assim como eu falo inglês, eu falo português, eu tenho que aprender a falar a linguagem dos perfis. Porque uma pessoa vai ter a linguagem dela, como você sempre falou, cultura vai emanar valores, que vão evaluar necessidades, comportamentos. Então, ela tem os valores dela. Então, se eu não entendo os valores delas e quero sobrepor o meu ao dela, não vai dar certo. Então, os casais hoje, eles acabam se separando porque cada um não entende a necessidade do outro. Entendeu? Então, fica um negócio complicado, velho. Então, meu papel hoje é fazer com que casais que não se entendem, eles consigam buscar uma ferramenta que eles possam se conhecer e entrar em sinergia. Né? Sensacional. 20 segundos finais. Kaká, muito obrigado pelo processo. Amanhã, quarta-feira, a gente abre as inscrições do Método Gente 4.0 com o Profiler dentro.
E esse é o convite para vocês. Hoje, 7h30, tem outra live com Ramos Avelar.